E aí, beleza? Vamos para mais uma aula do nosso curso. Agora, vamos para as estratégias do 7-2, tá? E a primeira estratégia do 7-2 é lei ao vencedor do 7-1. Ou seja, basicamente a gente ir contra o jogador que venceu o primeiro set, tá? Mas obviamente a gente precisa começar a ter cuidado agora no 7-2, porque todas aquelas critérios, aquelas premissas do 7-1, de que o jogo não termina, de que a gente não perde toda a stake, de que o mercado tem um limite para chegar, que não é o 1-0-1, tudo aquilo já não vale mais. Aqui a gente pode perder todo o stake muito rapidamente. A gente, por causa de lesão, por exemplo, se acontecer uma lesão, acaba. Então, o primeiro cuidado é ter certeza que o jogador que a gente quer entrar a favor, ele está bem fisicamente. Tá? Não pode estar se arrastando com dor, ter pedido atendimento médico no intervalo entre um set e outro, ou até durante o primeiro set. Precisa ter cuidado aqui, já precisamos ter bastante cuidado com esse tipo de coisa. Tá? Aqui o mercado não tem um limite, o limite é o 1-0-1, é o final da escada. Então, se alguma coisa acontecer contra nós, o dinheiro vai embora. E esse é o primeiro recado para que a gente já tenha um cuidado com o stake que a gente vai entrar. Tá? Muito cuidado aqui, que aqui a coisa começa a ficar mais crítica, vamos dizer assim. Tá? Precisamos ter cuidado. Obviamente a gente vai ter os critérios, mas aqui tem um detalhe. Eu separo o 7-2 antes da quebra, antes de ocorrer a quebra, quando o set ainda está no saque, né, sem quebra para ninguém, eu separo em duas metades. Primeiro, até o game 5, ou seja, quando está no máximo 3-2 para um jogador, e depois do game 5, a partir do 3-3, tá? Sem quebras. Então, uma coisa é o 7-2 do primeiro game ao quinto, ou seja, do 0-0 até o 3-2, e outra coisa é o 7-2 do 3-3 para frente. Tá? O mercado entende dessa maneira, o mercado se comporta dessa maneira. Uma coisa é a gente não pegar uma quebra lá no 0-0 ou no 1-0, 1-1. Outra coisa é a gente não pegar uma quebra no 4-4. Porque se a gente não pega a quebra no 4-4, por exemplo, e o cara confirma por 5-4, mesmo que a gente não tenha tomado quebra contra nós, o mercado vai empurrar essa odd lá para baixo. Porque o jogador que a gente está a favor, ele está 4-5 abaixo, ele vai ter que sacar para ficar no jogo. Se ele não confirma, acaba o jogo. Então o mercado derruba essa odd. Então existem dois momentos separados do 7-2 que a gente precisa entender que o mercado se comporta de maneira diferente, justamente pela proximidade do final do jogo. Tá? Uma coisa é o 7-2 lá no 0-0, 1-1, 2-1. Pode ter quebra para um lado, pode recuperar a quebra, pode inverter. Outra coisa é lá no 4-4, quando falta 2 games para acabar o jogo, provavelmente. Tá? Então a gente precisa ter esse cuidado, e os critérios e a gestão de stake, ela é adaptada para os dois cenários, e a gente vai ver agora aqui. Tá? Eu vou abrir o slide para a gente conferir todo o passo a passo dessa estratégia. Então vamos lá. 7-2, lei ao vencedor do 7-1. Tá? Qual é o primeiro critério? O nosso jogador, e é o critério mais importante de todos, tá? Depois vão ter alguns outros critérios que nos auxiliam, mas o mais importante de todos é esse aqui. O jogador que a gente quer entrar a favor, que vai ser o nosso jogador nesse caso, ele precisa ter, idealmente, quebrado o saque do adversário no primeiro set, mesmo que tenha perdido o set, ele idealmente tenha quebrado o saque do adversário. Se ele não quebrou, ele precisa ter feito pontos. Lembra que a gente comentava lá no 7-1, no duplo break ou no simples break? O jogador tem que ter feito ponto. Chegar no 30 iguais, 40 iguais, ter tido break points. Mas o ideal é que ele tenha já quebrado o saque do adversário no primeiro set. Tá? Portanto, raramente a gente vai entrar de cara a favor de um jogador que tomou 6-1, tomou 6-2. O primeiro set, no melhor das hipóteses, vai ter sido um tie-break, vai ter sido um 7-5, depois de ter tido quebra para os dois lados, um 6-4, um 6-3. Mas o nosso jogador, ele tem que ter mostrado para nós que ele está tendo chance de quebrar.
Porque não adianta nada a gente entrar a favor de um jogador sem que ele, até agora, não tenha feito ponto praticamente. Ele tomou 40-0, 40-15, 40-0, 40-15. Vai entrar por quê? Por que motivo vai te dizer que tu tem que entrar a favor de um cara que vai... Que motivo vai... Qual é o motivo? Tu tem que pensar assim, ó, qual é o motivo que me faz acreditar que um jogador que tomou 40-0, 40-15, 40-0, 40-15 no primeiro set, agora, do nada, ele vai pegar e quebrar o saque do cara. Então, assim, acontece? Acontece. A gente vê 6-1 para um lado, depois 6-1 para o outro? Sim, acontece. Mas é quase adivinhação a gente querer fazer isso, né? Então, vamos ter critério. Aqui a gente está para ganhar dinheiro, a gente não está para tirar a sorte. Então, nós temos que ter critério e metodologia para fazer as coisas. Tá? E o primeiro critério é esse. Tem que ter pressionado. E lembra, tem aquele critério numérico, é o critério dos 30% de pontos na devolução do segundo saque do adversário. Tá? Então, além de ter idealmente quebrado, de ter feito pontos, o 30% no segundo saque de devolução é muito bom. É um critério muito legal para a gente ter junto com esse aqui que está implícito aqui. Tá? Raramente as duas coisas não vão acontecer. Se o jogador está fazendo ponto, está tendo breakpoint ou quebrando o saque do adversário, certamente ele está tendo muitos pontos no segundo saque. Ninguém quebra o adversário só com devolução de primeiro saque. Ninguém faz isso. Tá? Se o cara quebra é porque ele está fazendo ponto no segundo saque. 30% é o ponto ideal. Tem uma estatística, que é um outro critério, que ela é um critério secundário, mas ela é um critério que também ajuda. Tá? O jogador que venceu o primeiro set, que é o jogador que a gente vai fazer lei é o jogador que venceu o primeiro set, ele não pode ter números muito fortes de que ele, depois que vence o primeiro set, quebra primeiro. Tá? Pô, Thiago, onde é que eu vejo isso? De novo, no aplicativo do Trade Like a Pro tem, no site da ATP tem, no tênis Abstract tem. Dessa vez eu vou mostrar no aplicativo, tá? Deixa eu abrir o aplicativo e vou te mostrar onde que está essa informação. Deixa eu abrir aqui. Bom, eu peguei o jogo aqui da Serena Williams com a Simona Halep e a gente enxerga aqui no nosso aplicativo, no Ultimate Tennis Trader, né, nessa parte aqui, ó. Digamos, no 7-2, tá? 7-2 se o 7-1 foi vencido pela Williams. Neste caso aqui, Serena Williams está em cima. E aqui 7-2 se o 7-1 foi vencido pela Halep. Então, a gente não quer ir contra, a gente vai evitar fazer um lay a um jogador que tenha números fortes de quebrar primeiro depois que ele vence o primeiro set. Ou seja, digamos que a Serena Williams venceu o primeiro set do jogo contra a Halep. Aqui, nesta informação aqui, a gente tem o seguinte: FTLC significa First to Lead Chance, ou seja, depois que quando a Serena vence o primeiro set, a chance de ela quebrar primeiro é 68,5%, está em azul, acima da média. Então, este é um tipo de jogador que a gente não quer entrar contra, de cara, porque ele está, em 68% das vezes, ele ganha o primeiro set e quebra primeiro. Então, não vamos fazer um lay contra esse cara. Esta informação é uma informação que nos diz que a gente deve evitar fazer um lay contra a Serena. Então, nestes casos, é melhor a gente esperar talvez o set break. Inclusive ou seja, ela quebrar primeiro, né? Se a gente tem a informação de que ela ganha o primeiro set e em 68% das vezes ela quebra primeiro, vamos esperar ela quebrar para tentar pegar o set break, que é a próxima estratégia. Vamos voltar para o slide e continuar o detalhamento da estratégia. Bom, voltamos aqui então para o slide. Então, a gente evita jogadores que têm esse tipo de número, tá? Obviamente, então, como eu comentei, se a gente tem esse tipo de número, vamos lá, digamos que nesse jogo que a gente viu aqui, Serena Williams e Halep. A Serena ganhou o primeiro set e a gente viu que a gente quer fazer um lay à Serena. Porque a Halep quebrou, porque a Halep está fazendo vários pontos no primeiro set, mas acabou perdendo. A gente quer fazer um lay à Serena. E a gente viu que tem esse número, de que a Serena quebra muito. Então a gente espera a Halep ser quebrada primeiro, a Serena fazer o set e break. E aí a gente pode aplicar a estratégia do set break, que é a próxima estratégia que a gente vai ver aqui no curso. Tá? Mas então, é um critério secundário, mas que é importante a gente checar, só para descargo de consciência.
tá? Para a gente não ir contra um jogador que tem uma tendência muito forte de quebrar primeiro logo depois que ganha. Como é que é a metodologia? Lembrando, são dois cenários do 7-1. Antes do Game 5 e depois do Game 5. Game 5 é o 3-2, ou seja, enquanto estiver 0-0, 1-0, 1-1, 2-1, 2-2, 3-2, a gente faz essa parte agora. A partir disso, a gente vai fazer a outra metodologia. É a mesma estratégia, tá? É a mesma estratégia. A metodologia é um pouquinho diferente, porque a gente está mais próximo do final do jogo. Qual é o stake que a gente entra se a gente for entrar no começo do segundo set, na primeira porção? 50% da stake principal. Tá? O head aqui ele pode ser de até 50% deste 50%, ou seja, 50% de 50% é 25% da tua stake cheia. Que é um head ok de se tomar. Tá? E outra coisa, a gente só vai tomar esse head aqui se a gente praticamente tomar a quebra contra, ou ficar num breakpoint contra. Tá? Então, esse head que dificilmente acontece, a gente trava o head antes do que isso. Aceita o head quando ele chegar no teu máximo, que é 10 ou 15 ticks, ou é 50% desse 50% que tu entrou. Ou seja, teu 50%, digamos que seja R$10. Tá? Tomou R$5 de head, fecha o trade. Fecha, aceita o head e vai para a próxima. Tenta mais tarde no set, alguma coisa desse tipo, ou fecha o jogo, mas aceita aquele trade ali mesmo. Tá? Encerra ali. Se a gente pegar a quebra, a gente vai remover 40% da responsabilidade. Então vamos lá. Primeiro set terminou 7-5. E a gente, para a Serena, que é o exemplo que a gente está usando, e a gente vai fazer um lay Serena. Digamos que a Serena não tem aquele número lá, tá? Seja um outro jogador. E a gente vai fazer um lay contra o jogador. No 0-0. Nesta primeira porção do 7-2, até o Game 5, a gente só remove 40% da responsabilidade lá na quebra, quando a gente quebrar. Tá? O nosso jogador, a gente entrou no 0-0, a gente pegou a quebra, remove a responsabilidade. Não remove a responsabilidade no 0-30, no 15-40, no breakpoint. Não vale a pena. Perde muito valor o trade. Por quê? Porque quando a gente pega uma quebra, quando a quebra acontece lá no começo do segundo set, o mercado não reage tanto quanto ele reage mais para o final do set. Então, se a gente remover responsabilidade logo no 0,30 ou no 15,40, lá no começo do set, o mercado não vai ter mexido tanto. A gente vai tirar boa parte da responsabilidade, mas a gente vai tirar muita parte do lucro também. E a gente acaba pegando a quebra, o green não vai valer muito a pena. O trade não é um trade muito equilibrado. Tá? Na verdade, não é um trade que te paga muito com relação ao teu risco. E aí, naquela questão do longo prazo, dos greens ter que pagar os teus heads, não vai compensar. Como eu comentei aqui, se a gente entra num lay e toma um 40-0 de cara, bum, 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 entrou lay e o cara confirmou o saque rápido, o nosso head pode ser de até 50% do que a gente entrou. Então, quando a gente pega o green, a gente precisa ter um green de no mínimo 50%, 70%, 100%. E a gente só consegue isso. A gente não vai conseguir na quebra, mas a gente só consegue isso se a gente pegar a quebra cheia e remover a responsabilidade só depois da quebra. Entendeu? Então, tudo é uma questão de como que o mercado se movimenta. No começo do set, uma quebra não vale tanto, portanto, o mercado não vai te pagar tanto antes da quebra. Se a quebra não vale tanto, o breakpoint vale menos ainda. E o 0,30 vale menos ainda. Está 0-0 ou está 1-1. Tem muito set para acontecer. O mercado não vai levar a odd de volta para o equilíbrio como se o jogador 2, que é o que perdeu o primeiro set, estivesse empatado o jogo. Não. Vai empatar o jogo quando ele ganhar o segundo set. Não uma quebra logo no começo do 7-1. Tá? Então é por isso esse detalhe é muito importante. Quando for antes do Game 5, não remove responsabilidade antes da quebra. Somente na quebra. Tá? E aí sim, houve a quebra, aí remove 40% da responsabilidade. Aí a gente aguarda que o nosso jogador ou a nossa jogadora confirme o saque para fechar o trade. Certo? Aí sim vai dar um green de 100% mais ou menos do que a gente entrou ali. Dependendo do mercado 80%, dependendo do mercado 120%.
Se a gente remover a responsabilidade só na quebra e pegar a confirmação, a gente pode pegar aí 80, 90, 100% do que a gente entrou ali. Ou até mais, como eu disse, dependendo do mercado, do jogo, dos jogadores, cada mercado varia um pouquinho. Mas na média vai dar isso, tá? Se o nosso jogador quebrou, a gente removeu a responsabilidade, e ele foi sacar e começou mal o game, ficou 0,30, fecha o trade. Pega aquele green que ainda é pequeno, mas fecha. Não corre o risco de tomar a quebra de volta. Fecha o trade ali, fica com green no mercado e tem mais um set inteiro para se trabalhar. E aí a próxima tua entrada, se houver, tu já vai ter green no mercado. Teu risco já vai ser menor. Então, no 0,30, ou se ficar 15,40, ou se ficar um breakpoint contra, não toma a quebra, fecha o trade. Tá? Então vamos lá. Entramos no lay. O cara confirmou, aceita o head, acabou. Acabou. Vamos para a próxima, esperar a próxima oportunidade. Entramos no lay. Pegamos a quebra, remove 40% de responsabilidade. Opa, já estou tranquilo. Já estou só com 60% do meu risco no mercado. O que pode acontecer aqui? O nosso jogador pode confirmar ou pode tomar a quebra. Se ele confirmar, show. Fechamos o trade na confirmação, acabou, baita green. Se ele começar o game e tomar pressão, 0,30, 15,40 ou breakpoint, a gente fecha. Fecha o trade. A gente ainda vai estar em lucro, 100% de certeza que nós ainda vamos estar em lucro. Bota o green no bolso, garante o green no mercado e vamos esperar o resto do set. Como eu comentei, ainda é o começo do set, a gente deixa correr para ver se tem alguma oportunidade. Aliás, a gente espera mais o set inteiro para a gente ver se tem alguma oportunidade de entrar no mercado de novo, mas com a segurança que já temos green no mercado. Agora, se o nosso lay for na parte final do set, na segunda metade do set, que é depois do game 5, ou seja, o jogo está 3-3. O jogo está 3-3. Ou mais que isso. 4-3, 4-4, 5-4. A estratégia é a mesma. É lay ao vencedor do 7-1, mas a metodologia é diferente. Tudo para que o nosso risco no mercado seja o menor possível. Tá? Sempre eliminando o risco do mercado o mais rápido possível. Vamos lá. Primeira diferença, o stake já não é 50% da stake principal, é 25%. Tá? Porque o head pode ser 50% desses 25%. Só que ele pode ser muito rápido. Esse head pode ser demais até, porque está lá no final do set. A gente entra num lay, no jogador, no 4-4, como eu comentei no começo da aula, e esse jogador confirma fácil 40-0, 40-15, a gente vai tomar um head de 70% desses 25 aqui. 70% dos 25 é mais ou menos 15, 20% do stake principal, que é os 25% do head da primeira parte. Ou seja, o que a gente está fazendo aqui? A gente está sempre limitando o nosso head. Sempre limitando o head. Porque aqui não tem 10 ticks, ou 15 ticks, ou 7 ticks. Depende do jogo. Aqui é o final do game. Entramos no lay. O jogador confirmou, fechou. Se a gente tomou 5, vai ter jogo que a gente vai tomar 5 ticks, vai ter jogo que a gente vai tomar 10, vai ter jogo que a gente vai tomar 15. E dificilmente tu vai tomar 20 ticks. 99% das vezes tu não vai tomar 20 ticks, vai tomar 15 no máximo. Se for um 40-0, assim, ó, bum, 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 bum. Tá? E olhe lá. Então, o que a gente está fazendo quando a gente muda? Pô, Thiago, por que a gente vai mudar o stake se a gente está entrando no mesmo momento, teoricamente, sem quebra? Justamente porque a gente está entrando mais perto do final do jogo e o mercado reage mais a uma confirmação. Por mais que não seja 40-0, se ele confirmar 40-30, 40 iguais as armas, ele confirmou, o jogo vai a 5-4, se for no 4-4. Ou se for 3-3, o jogo vai a 4-3. E o jogador que está 4-3 no placar, venceu o primeiro set e está 4-3, ele está muito perto da vitória. E o mercado vai reagir, o mercado vai dar favoritismo para ele, bem favorito. Vai estar odd de 1,20, 1,15 até às vezes. Ou até menos que isso, dependendo do preço inicial do jogo. Tá? Então por isso que o stake aqui já tem que ser a metade do que tu entra no começo do set. Perfeito? De novo, como eu comentei, aceita o head e fecha, não tem discussão. Ah, vou ver se o meu jogador confirma para já deixar o lay correr para o próximo game. Não, não, não e não. Aceita o head e acabou. Se tu tem bastante confiança de que o jogador vai quebrar, tu fecha o trade, espera ele confirmar e aí tu abre de novo. Azar, paciência que tu já tenha um head no mercado. Faz parte. Aquele trade não tem nada a ver com o teu próximo.
Lembra do que eu comentei lá no começo do curso? Um trade é totalmente independente de qualquer outro trade, seja ele no mesmo jogo ou não. Cada trade precisa ser tratado de maneira independente, certo? Não dá para fazer um trade porque aconteceu não sei o que no outro trade. Ah, eu tenho o head do outro trade, então nesse aqui eu vou botar um pouquinho mais da stake, porque se der certo, da green ainda cobra o head. Não, não, não e não. Para o mercado, para os nossos controles, para o lucro no longo prazo, não interessa se um trade foi feito no mesmo jogo ou não. O que interessa é que um trade deu red e outro deu green, green e red. Não interessa se foi no mesmo jogo. Então, se não interessa, por que a gente vai mudar o estilo de um trade em função do que tu fez no outro game, no mesmo jogo? Não tem. Cada trade é uma entidade única e exclusiva, ok? Então, não conseguiu a quebra, aceita o red e acabou. Confia na quebra, fecha, aceita o red, espera o teu jogador confirmar, no próximo game tu entra de novo com a mesma metodologia. Se é cedo no set, começo de set, entra com 50% de novo. O teu green, se der, vai cobrir aquele red pequeno. Mas ele vai cobrir, mas vai cobrir no longo prazo. Se tu pegar uma quebra no próximo jogo ou na outra semana, ele também vai cobrir. Percebe? Então, a gente não pode trabalhar jogo a jogo. Este é o que eu enxergo e as minhas estratégias são definidas para que a gente atue pontualmente no mercado e para que lá no final, cada trade, se a gente fez 5 trades num jogo e 0 trades no outro jogo, não importa. O que importa é que no final de 5 trades a gente ficou em lucro ou em prejuízo. Precisamos entender por quê e tal. Mas entendeu? Este é o ponto. Remover, e aqui o grande detalhe. Aqui é o grande detalhe. Nesta parte do set, entramos no lei. Se aparecer um 0,30 ou um 15,40 a nosso favor, remover 40% da responsabilidade. Pô, Thiago, por que na primeira parte a gente não remove e agora a gente remove? Porque a gente está no final do set. Se o nosso jogador, vamos lá, digamos que o set esteja 4-4, e a gente vai fazer um lay no jogador que vai sacar para possivelmente fazer 5-4. Se a gente pegar a quebra, nós ficamos com 5-4 com uma quebra para fechar o set no próximo game. E isso é muito diferente do que tu pegar uma quebra lá no 1-0, no 1-1. É muito diferente. E, portanto, o mercado vai reagir da mesma maneira, diferentemente. Porque se a gente quebrar e for sacar para confirmar, o jogo vai praticamente empatar. Então a tendência é que as odds voltem muito perto das odds iniciais do jogo. E tem caso, inclusive, que inverte. O jogador que ganha o segundo set era zebra no começo e vira favorito depois. Por quê? Porque o mercado entende que quem ganha o segundo set, ele está com um momento melhor no jogo e se torna favorito para ganhar aquele jogo. Em jogos equilibrados, é claro. Tá? Então, quando aparece um 0,30 ou um 15,40 aqui, a gente remove a responsabilidade. Por este motivo, porque o 0,30 e o 15,40 já vai te pagar suficiente para que se tu pegue a quebra, o teu lucro ainda seja muito bom com relação ao hedge que tu toma. Segundo motivo, se aparece o 0,30 e tu não remove a responsabilidade, o jogador pode se recuperar e confirmar aquele game e tu vai ter um hedge grande também. Maior até do que o head do primeiro. Aqui o head é maior, por isso que a gente entra com menos. Mas se tu pega o 0,30 e tu remove 40% da responsabilidade, se o jogador volta e confirma o saque, tu fica no 0-0 ou com um head bem pequenininho. Então é muito bom, porque dá a segurança de que tu não vai tomar head mais naquele trade. Perfeito? Então, a partir do game 5, 3-3, 4-3, 4-4, 5-4, remove responsabilidade no 0,30 ou no 15,40. No breakpoint também dá para remover, especialmente se o mercado estiver te pagando bastante já. Tá? Se ele estiver te pagando o que geralmente paga no 0,30, 15,40, que são 20, 25 ticks, já dá para pegar. Certo? Ou então remove um pouco menos, de novo, é uma experiência, é feeling de mercado. Mas o ideal é remover alguma coisa sempre que o mercado te der a oportunidade. Pegamos a quebra? Show!
removemos a responsabilidade, deixa correr, esperar para o nosso jogador confirmar. De novo, se ele confirmar, fecha a quebra, fecha o trade. Se ele tomar pressão de volta, fecha também e garante aquele green no mercado. Mesma coisa. Aqui o final é a mesma coisa que o outro. Tá? Jogador, então de novo, 3 cenários. Entrou no lay, não conseguiu a quebra, aceita o head. Entrou no lay 0,30, 15,40, remove responsabilidade. Pegou a quebra, deixa confirmar para fechar o trade. Se ele não confirmar, tomar pressão 0,30, 15,40 ou breakpoint contra, fecha o trade para garantir o lucro no mercado. Beleza?